bem-vindos. Esse aqui é o que pretende ser o primeiro episódio do Filosofia de Boteco, que tem a modesta pretensão de ser um espaço de discussões de ideias de forma descontraída. Eu sou Lucas Tomazelli, estou aqui com José Barreto, com o Leandro Zico Neri. Vou me apresentar primeiro, depois vou passar a palavra para eles. Meu nome é Lucas Tomazelli, como já disse, tenho 26 anos. Nasci em São Paulo, sempre morei aqui. Me formei em jornalismo na USP e desde então trabalhei na Rádio Jovem Pan e acabei recentemente de sair do meu trabalho, o que foi meu último trabalho no Grupo Bandeirantes. Acho que qualquer outra coisa que não seja essas formalidades, as pessoas que ouvirem isso vão acabar descobrindo sobre a gente. Então, dito isso, vou passar a palavra pro mais velho da turma aqui, o Zico. Bom, fala aí, meu amigo, minha amiga, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora você está ouvindo. Como o Lucas disse, né? Eu sou o Zico Neri, meu nome é Leandro, mas ninguém me chama assim, então eu vou me apresentar como Zico sempre. Sou professor, hoje, professor de matemática, já fui da área da engenharia aí, tentei fazer engenharia por um tempo, né? Sou aluno da UFBC, larguei essa área, trabalhei em empresas, né, alimentícias, aí trabalhei no Grupo Mondelez, trabalhei na PepsiCo e hoje eu trabalho com educação, na Escola Aleph Peretz e na NOC Educação em Santo André também. E como o Lucas disse, eu acho que o foco do episódio hoje não é sobre a gente, então a gente vai deixar rolando e vamos, com o passar dos dias e dos episódios, vocês vão saber um pouquinho mais sobre cada um de nós. E aí eu passo a palavra para o nosso próximo companheiro. Fala pessoal, meu nome é José Barreto, mas todo mundo conhece como Zé apenas. Bem, assim como os dois, também sou um jovem aí nessa vida, tentando fazer algo diferente. Eu tenho 25 anos, sou formado já em tecnólogo de gastronomia, também sou sommelier de cervejas, tem um pouco a ver então com o nosso podcast aí. E minha última formação é em publicidade e propaganda, que eu me formei em 2017 pelo Mackenzie. Trabalhei em ambas as áreas na qual eu estudei, mas atualmente eu trabalho com marketing na empresa da minha família. E é isso, estamos aqui hoje dando início ao que pode ser uma grande coisa lá na frente, espero. E vamos ver o que sai daí. Bom, feitas as apresentações, o episódio piloto de hoje vai ter como base o que a gente tem em comum, o que os três integrantes têm em comum, que é, de certa forma, ou de completamente a amizade, já que a gente se conhece há quantos anos? 10? Há mais de 10 anos, vamos colocar assim. A gente estudou na mesma escola, desde o ensino médio. Então, o tema que a gente escolheu para testar essa nossa primeira conversa vai girar em torno da amizade. Eu tô com a definição aqui. Você prefere que eu leia, Zico, ou você quer iniciar os trabalhos? Cara, pode ser, você lê e a gente comenta, lê cada um dos tópicos. Não, tudo bem. Então eu vou começar com a definição do dicionário, Michaelis, da palavra amizade. São 7, 8, vou com as 3 primeiras, acho que já tá de ótimo tamanho. Então vamos lá. Substantivo feminino, que é sentimento de afeição, estima, ternura e etc., que une uma pessoa a outra sem implicar necessariamente a existência de laços de família ou de atração sexual. 2. Apreço, estima ou camaradagem entre grupos ou instituições. Instituições é boa, hein? Amizade entre instituições. Tudo bem. Michaelis que tá falando. Não, o exemplo é melhor, né? Desculpa cortar aí, mas a nova orientação política acabou com a amizade que antes unia os clubes locais. Não faz tempo que eu não vejo uma amizade entre clubes, mas tudo bem. E 3, para encerrar. Pessoa, amiga, companheiro, camarada.
Vou com o quarto, e o quarto é bom também. Relacionamentos de natureza exclusivamente social. Relações. Enfim. Acho que a definição por si só, às vezes é meio fria de uma coisa que a gente considera... Quando se fala em amizade, você sempre tem alguma coisa... pelo menos eu sempre penso em sentimentos, exato. Nunca numa definição rígida de dicionário. Mas, como posso dizer, acho que exatamente por ser muito ligado a sentimentos, também é ambíguo e também pode trazer coisas boas e coisas ruins. E eu acho que é daí que a gente pode partir do princípio do que pode ser uma boa amizade, do que não pode ser, o que pode ser considerado, o que não pode ser considerado, e bons e maus momentos. Antes de começar a falar algumas coisas que eu penso, a primeira definição fala uma coisa bem interessante, que é sem implicar necessariamente a existência de laço de família ou de atração sexual, né? E eu acho que até um ponto aí para poder levantar, pra gente falar daqui a pouco, que é a questão entre a famosa amizade entre homens e mulheres, né? E aí essa questão da atração sexual, e muitas pessoas falam, não existe amizade verdadeira de homens e mulheres, e uma coisa pra gente falar daqui a pouquinho. Boa. A gente trouxe algumas definições também de algumas pessoas, né, famosas, vamos dizer assim, alguns pensadores. Personalidades. Né? Personalidades, boa. Né? Pensadoras, inclusive, assim. E eu acho que são bons pontos para começar. Vou deixar o Zé falar e aí eu já volto nelas. Bem, cara, antes de mais nada, eu queria aqui abrir uma conversa aqui com vocês e, sei lá, às vezes entender como é a amizade no decorrer da nossa vida. Porque, assim, nós três aqui, somos amigos desde a escola. Mas eu, por exemplo, antes de entrar no Objetivo, onde a gente estudava, eu estudava em uma outra escola, que eu estudei desde quando era criancinha até o 9º ano. Que dá mais ou menos até que idade, 9º ano? Sei lá, até os 14 anos, mais ou menos, E lá, cara, tinha muitos amigos, só que eu perdi o contato com eles no decorrer da vida. Porque, na verdade, naquela época eu só tinha esses amigos e quando acabou a escola, porque lá não tinha ensino médio, todo mundo teve que ir para um canto, foi um baque muito forte assim para mim, porque eu achei que, sei lá, eram amigos que eu ia perder e nunca mais ter, ou às vezes nunca mais ia querer ter novas amizades. Eu queria saber como foi para vocês. Bom, eu acho que primeiro que você falou é sobre primeira sensação que fica quando eu também tive amigos desde o começo, sei lá, da sua vida social. Desde que eu entrei na escola, vamos colocar assim. Sim. Que, bom, talvez os meus primeiros amigos realmente sejam, sei lá, meus primos com quem eu cresci. Mas desde que eu entrei na escola, eu tenho, sei lá, 3, 4 amigos, talvez 5, e dá pra se destacar. E, eventualmente, quando acabou o ensino médio, também me distanciei deles, enfim, por mudar de escola também. E acho que essa é uma condição que também não, na minha opinião, não desmerece uma relação de amizade. Então, se foi uma amizade entre os 9 e os 14 anos, foi uma belíssima amizade. 5 anos é uma vida para quem tem só isso de trajetória. E também acho que a amizade é, de certa forma, algumas, e talvez a nossa seja, não sei, a gente não chegou lá para ver, é uma coisa meio efêmera e meio cíclica também. Aquelas pessoas que foram minhas amigas agora, talvez eu não nutra mais nenhum carinho por elas, nem nada do tipo, mas elas foram muito minhas amigas e têm parte da minha vida. Eu acho que isso tem valor em si, ainda que elas tenham acabado. Não, concordo com você, e só para deixar pro pessoal claro aqui, nós três aqui, eu, o Zico e o Lucas, nós somos amigos, porém de anos diferentes. Então, o Zico, querendo ou não, ele é o mais velho daqui, mas eu sou muito amigo dele, eu não estudei junto com ele. O Lucas, ele é 1 ano mais velho do que eu e é um dos meus melhores amigos. E não necessariamente a gente precisou estudar junto para criar essa relação de amizade forte que a gente tem hoje aqui. Sim, e é louco isso, porque, por exemplo, né, o Zé estudou com meu irmão. Meu irmão é 3 anos mais novo que eu.
né? Você, Zico, estudou com meu irmão. Exatamente, eu estudei com o irmão do Lucas. Isso. né? E acho que são os denominadores comuns aí. E, por exemplo, hoje eu não sou tão próximo do Caio, por exemplo, Que é o meu irmão. que é irmão do Lucas. E hoje o meu irmão também não é tão próximo do Zé. Né? Exato. E um dos melhores amigos do meu irmão, né, é um dos meus melhores amigos, né? Assim como o irmão dele. Então é um bagulho louco que amizades elas surgem em momentos aleatórios, né? Não tem, eu acho que até um bom ponto pra gente falar isso. Amizade não tem um start, não tem como você falar assim, como que começa uma amizade? Cara, vai começar, depende do momento, do local e do que você tá vivendo, né? E pode existir amizade entre um senhor de 70 anos e um moleque de 10, 14, 15 anos, né? Assim como a gente, né, por estar na mesma escola, mas em fases diferentes, né? Cada um foi para o lugar, o Lucas foi para a USP, eu fui para a FBC, o Zé foi para o Senac no começo, depois para o Mackenzie, um reviravolta louca. Né? Não, então eu acho que isso é um ponto bom, porque como o Zé falou e depois eu falei, acho que a fase da vida influi muito. Então, quando a gente estava na escola, de 9 a tantos anos, você vive aquilo ali. Então, naturalmente, ou não, porque existem pessoas que acabam não criando laços de amizades na escola, mas assim, o mais provável é que você tenha um amigo ali pela convivência, enfim, porque aquilo é o seu universo. Então eu tinha um grande amigo que, por coincidência, nasceu no mesmo dia que eu, no mesmo ano. E o Zé nasceu no mesmo dia que eu. E, enfim, então, um ano depois, né? Um ano depois. Mas enfim, o que eu quero... o que eu iria, de uma forma, salientar é que dentro do universo do Lucas de 9 a 14 anos, esse meu melhor amigo, era o cara. Não imaginava a vida sem ele. Mas o ciclo acabou, eu vejo ele, sei lá, no Instagram, curto as fotos dele, vejo que ele namora, fico feliz quando ele tem um emprego novo, e é isso. Mas eu não consigo imaginar isso com vocês, por exemplo, estando nessa amizade porque, enfim, a nossa já dura mais tempo e são outras fases da vida e, enfim... E aí a gente acaba pensando mais nelas, até porque a gente está mais maduro. E aí, como o Zico falou, eu não acho que tem um ponto de start. Acho que é mais pela afeição. Não é o ano que você nasceu, não é como a gente se conheceu nem onde. E aí a gente pode chegar nessas definições de amizade que o Zico citou anteriormente, que ele vai falar, porque elas vão gerar uma reflexão nesse sentido, eu acho. E até um ponto disso que você falou agora, né, eu estava brisando aqui, e eu fiquei pensando durante o dia, antes de começar a gravação. Entre a gente tem ciclos, né? Eu, por exemplo, no meu último namoro, acabei me afastando um pouco da galera. Sim. Né? Eu lembro claramente disso. E pós-término a gente se aproximou muito mais. Né? Então, eu acho que é uma questão de ciclos, porque naquele momento eu estava com uma pessoa que estava com outras prioridades. E ela tinha outros amigos. E ela tinha outros amigos. E aí acabei fazendo parte do grupo dela. E não é que eu deixava de gostar de vocês ou de estar com vocês, mas às vezes eu tava lá. E eu tive que dividir o meu tempo entre o meu relacionamento, os amigos dela e os meus amigos. Assim como ela se afastou de alguns amigos, eu acabei me afastando de alguns. Né? E isso não quer dizer que eu gostava menos das pessoas. Né? E acontece muito, e aí eu acho que é uma linha muito tênue, né, entre se afastar pontualmente, claramente você não vai conseguir estar o tempo inteiro com todo mundo, e aquela... momento onde você realmente some da vida das pessoas. Né? Assim, acho que todo mundo aqui tem exemplo de amigos que começaram... A gente tá falando do relacionamento, mas pode ser outra coisa, pode ser o emprego, mas a gente fala normalmente do relacionamento amoroso, que é uma coisa que afeta diretamente algumas amizades. Né? Não só, acho que o relacionamento amoroso, concluindo aqui essa parte que a gente está falando um pouquinho, mas eu acho que também vai da questão da fase da vida da pessoa. Porque, querendo ou não, cada um aqui, depois saiu da escola, foi para um rumo diferente. O Zico foi para o FABC, o Lucas para a USP, eu fui fazer gastronomia no começo. E, sei lá, falando um pouquinho de mim, querendo ou não, no começo da faculdade para mim foi muito complicado, porque eram coisas novas que eu estava começando a estudar e tal. Eu tive que separar grande parte do meu tempo no começo para me dedicar aos meus estudos. Então, querendo ou não, nessa fase eu acabei deixando um pouco aqueles meus amigos da escola de lado. Fiz algumas amizades durante os meus 2 cursos, as minhas 2 graduações. Tenho amigos hoje, mas só contestando aqui, falando que